Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 22 de outubro. Agora na Espanha, 10 horas e 25 minutos. No Brasil, 5h25 da manhã. Gente, a BTC segue desenhando mais uma vez aquela acumulação maldosa em que ela vai testando topos descendentes numa LTB. E a gente sabe que isso aqui vai acabar redundando numa nova explosão ascendente. Aqui no diário, os Cavaleiros do Apocalipse ficaram muito excitados ontem com a quedinha de 60, chegamos a fazer a máxima em 69.519 e agora a gente chegou a fazer a mínima na madrugada em 66.571. É absolutamente normal, depois de romper uma longa LTB dessa aqui no diário, o ativo voltar para prestar continência a essa antiga resistência, mas agora como suporte, não como resistência, de cima para baixo, para depois dar andamento ao seu movimento principal, que é o movimento ascendente, de fuga ascendente. O nosso alvo segue lá no patamar de 109, 111 mil dólares. Gente, eu preciso reportar para os senhores o seguinte: eu já estou nesse mercado há tempo suficiente para entender quando um grande movimento está prestes a acontecer. O preço da BTC basicamente não respeita mais a estrutura normal do mercado anterior. O que eu quero dizer com isso? Os topos estão mais altos e as mínimas estão mais altas também. Vocês lembram que há poucos dias atrás a BTC agulhava para 49, agora não tem força nem para perder 66? Eu sei que existem louváveis supostos cripto-influencers dizendo que a queda das últimas horas é a prova de que o mercado está em baixa. Gente, a gente precisa primeiro respeitar o nosso dinheiro. O mercado, ele basicamente não tem força para cair. E a BTC, ela está desenhando uma movimentação que basicamente repete os padrões dos ciclos anteriores. A qualquer momento, a BTC pode disparar para 6 dígitos. Fora tudo isso, fora a mudança brutal na estrutura do mercado, com fundos mais altos e topos mais altos, agora a gente está encarando a resistência que é representada pelo topo do ciclo anterior. Vou aqui para o gráfico semanal. O topo do ciclo anterior foi 69 mil. 69 mil é aquela faixa resistencial que vai determinar o início de uma temporada de altcoins. Com o ADX ali abaixo de 20, a gente tem muita, mas muita gordura para queimar. Fora tudo isso, o mundo TradeFi já está desenhando as suas respectivas máximas históricas. Não é novidade para ninguém que Dow Jones já desenhou, vai desenhar agora uma nova máxima essa semana, provavelmente. O ouro, S&P, Nasdaq está para desenhar uma nova máxima histórica. O preço da BTC tá num estado de ebulição, prestes a explodir num pump espasmódico para 109, 111 mil dólares. O resto, em termos fundamentalistas, só reforçam e advogam a tese de que a gente está muito próximo de uma atração parabólica. Eu já vou falar dos fatos. Uma das principais métricas para a gente medir o entusiasmo da sardinhada é a pesquisa da expressão Bitcoin no Google. E pasmem os senhores, os dados do Google Trends ressaltam que, apesar da BTC estar se aproximando das suas máximas históricas, a gente bateu 69 há poucas horas atrás, recuamos para 66, agora já está 67. Mesmo com a BTC namorando a sua última máxima histórica, a ação do preço não está refletindo no entusiasmo do varejão. Numa escala de 0 a 100, o termo de pesquisa Bitcoin atualmente está ali abaixo de 22, o mais baixo em 5 anos. Gente, o que eu quero dizer com isso? Basicamente, quem está empurrando esse trem, a locomotiva que está arrastando o mundo cripto para cima, são os institucionais. Quando a sardinhada chegar, em resumo, quando o varejão chegar,
a BTC já vai estar transitando nos 6 dígitos. A hora de embarcar é agora. Não ousem estar desembarcados no mundo cripto. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu garimpei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo, subdivididas em large caps, que são aquelas altcoins com capitalização multibilionária, que ofertam um risco pequeno, muito pequeno, e facilmente a gente conseguiria obter vezes 4, vezes 5, até vezes 6 ou vezes 7. Para mim, a Solana entrega um vezes 6 ou vezes 7. Depois as middle caps, que são aquelas de capitalização mediana, onde o risco é um pouquinho maior, não é tão alto assim, mas facilmente uma middle cap entrega vezes 20. Depois as micro caps e small caps, que são altcoins de capitalização pequena, com um risco brutal, pode haver briga de devs, pode haver abandono do projeto por algum dev, ou, enfim, ou outra intercorrência, mas que se qualquer uma daquelas gemas vingar, facilmente entrega mais de vezes 50, podendo entregar vezes 100. Não ousem estar desembarcados do mundo cripto. Na Seara Fática, top trader que previu o último fundo e o último topo, diz que uma fuga do Bitcoin para 100 mil dólares após meses de consolidação é uma obviedade. O único problema mas há um grande problema. O único problema que ele enxerga é que a BTC vai bater em algo acima de 100 mil dólares, talvez 100 mil dólares ou mais um pouquinho, mas vai corrigir forte para 80. É o que eu estou falando. A BTC vai para 109 e depois vai dar uma bela agulhada para 88, talvez 90, pode até bater 80, que vai ser a nossa onda 4. Aí a gente vai ficar mais algumas semanas acumulando entre 88, voltando para 100, depois caindo para 90, voltando para 102, vai ficar pipocando numa cunha, que vai ser a onda 4, depois facilmente a BTC explode para um patamar acima de 150 mil dólares, podendo agulhar até para 180. Ali é que a cobra vai fumar, porque aí a gente vai entrar numa outra consolidação, aí o varejão já vai ter entrado, o índice do medo e da ganância já vai estar acima de 80, aí a BTC vai começar a dar aqueles lampejos, aquelas pauladas em direção a 200 mil. Nessa hora a gente tem que estar com a mão no gatilho, principalmente para os assinantes do Gemas Altcoin Alert, para poder desembarcar. Se qualquer altcoin bater vezes 40, a gente já vai pulando fora. E se no semanal e no mensal a BTC e outras altcoins começarem a dar sinais, depois que a BTC começar a agulhar para 200 mil dólares, dar sinais de cansaço, de peso, a gente, se tiver acima de vezes 20, vezes 30, também a gente já vai começar a pular fora. Saber desembarcar é tão ou mais importante do que saber em quais altcoins aportar. E a Argentina anunciou a criação do seu marco legal criptográfico. A pergunta é: os pequenos comerciantes vão sobreviver? O governo argentino quer impor um limite para a aceitação de criptomoedas. Basicamente, ninguém na Argentina quer saber de peso argentino. Falar de peso argentino para uma revenda de automóveis ou uma corretora imobiliária é uma piada na Argentina. Tudo lá, em termos de bens de valor, se vende contra o SDT ou o SDC, os Dollar Circle, que são stablecoins pareadas ao dólar, a 1 para 1. Agora, o governo quer se meter, ele quer atingir esses comerciantes que fazem uso em larga escala de stablecoins, sem nenhuma regulamentação. Enfim, vamos ver como a Argentina vai reagir a isso. E mesmo com a aproximação da última máxima histórica, o termo Bitcoin no Google segue na sua mínima de 5 anos, mesmo que a BTC já esteja próxima a romper o topo do último ciclo, o termo de pesquisa Bitcoin numa escala de 0 a 100 segue lá em 20, um pouco abaixo de 22, ou seja, na mínima de 5 anos. Na seara geopolítica e finanças internacionais, 4 autoridades e membros do board do Fed já reportaram que são a favor de mais cortes na taxa básica de juros. Gente, existe uma séria desconfiança do mercado no sentido de que o setor bancário norte-americano está super estressado. Essa postura do Fed de reduzir a taxa abruptamente começou com um corte de 0,5%, agora
boa parte dos membros do board estão defendendo mais cortes, alguns falam em outro corte agressivo. O fato é o seguinte: tem alguma coisa que eles. A história não está sendo contada na sua integralidade, vamos para dizer o mínimo. É, as perdas não realizadas do setor bancário norte-americano, que são aqueles calotes que não foram aportados no balanço patrimonial ainda, estão num nível 7 vezes maior do que aquele nível presenciado nos momentos que precederam a crise do subprime em 2008 e que gerou a criação do Bitcoin, porque o salvamento do setor bancário impôs a impressão de trilhões e trilhões de dólares. O que se fala a boca miúda é que não só o corte dos juros será necessário, mas também uma rodada de impressão daquelas. O sujeito que está fora do mundo cripto tem que ser menos que um mineral. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ainda na Serra Fática, Putin começa a receber as autoridades dos BRICS e pretende eclipsar o Ocidente, a economia ocidental, começando pelo dólar. Os líderes, o líder do Brasil não vai, o Lula sofreu um acidente doméstico, mas os líderes de Rússia, Índia, China e África do Sul já confirmaram presença. Vamos ver exatamente o que vai sair dessa reunião dos BRICS. E o Hezbollah disse que passou a madrugada toda lançando uma saraivada de foguetes contra Israel. Antony Blinken retorna em busca de um cessar-fogo. Gente, o mundo está virado numa hecatombe nuclear. A BTC rompeu essa LTB, está formando um pullback típico de uma movimentação pós superação de uma brutal resistência como essa LTB. Isso aqui a gente já sabe, acaba rompendo para cima. No 15 minutos, aquela movimentação maldosa voltou a se repetir, a gente fica acumulando numa sequência de topos descendentes. E o final da história, os senhoritos já sabem, é só olhar para trás para ver que todas essas acumulações romperam para cima. Daqui a pouco eu volto com Total 2, BNB, Avax, Kusama, Solana e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.